Em Sítio Novo do Maranhão, uma mulher é presa suspeita de ter queimado o próprio filho recém-nascido. Ela confessou ter feito um aborto. Esse caso ganhou uma enorme repercussão em todo o estado e a gente fala sobre ele agora no nosso Giro de Notícias desta quarta-feira. Uma mulher que não teve a identidade revelada foi presa nesta terça-feira suspeita de queimar o próprio filho recém-nascido na cidade de Sítio Novo. Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe com quanto tempo de gestação a mulher estava e se o bebê nasceu vivo. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil e analisado pela perícia. Ainda de acordo com a polícia, a mulher estava gestante, mas tentava esconder a gestação, o que chamou a atenção dos vizinhos. Eles fizeram buscas na casa da suspeita e encontraram em uma área de mato um corpo carbonizado. A gente recebeu uma denúncia que uma senhora tinha feito um aborto, colocado o feto no quintal e posto fogo. Foi o que disse o sargento Cortez, do 34º Batalhão da Polícia Militar. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A mulher foi presa e apresentada na Delegacia Regional de Imperatriz, onde vai ser ouvida pela Polícia Civil. O homem é encontrado morto dentro do próprio veículo na tarde desta terça-feira em Pinheiro. Um homem identificado como José Ribamar Pereira da Silva, de 62 anos, foi encontrado sem os sinais vitais dentro do seu veículo, na Avenida 21, no bairro João Castelo, em frente à escola Dom Garelli. A Polícia Militar foi acionada por populares. Logo em seguida, as equipes do SAMU e Polícia Civil também compareceram ao local. De acordo com a equipe médica, a causa da morte do senhor José Ribamar teria sido um infarto fulminante. O corpo foi retirado do local e levado para o Hospital Antenor Abreu. O senhor José Ribamar Pereira era morador da rua Dom Pedro I, no João Castelo, e trabalhava como autônomo fazendo corridas táxi-lotação no trajeto Pinheiro-Pacas. Ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse na presidência do TSE. Moraes cumprirá mandato de 2 anos e sucederá o ministro Edson Fachin no comando do tribunal, órgão responsável pela organização das eleições. O vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do Senado Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux e diversas autoridades dos 3 poderes. Cerca de 2.000 pessoas foram convidadas. Os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB, também estiveram presentes. Candidato à reeleição, Bolsonaro compareceu na condição de presidente da República. Os ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Dilma Rousseff também foram à posse. O critério para a eleição de Moraes, realizado em junho, foi simbólico. Antes de ser empossado, o ministro ocupava o cargo de vice-presidente e seria o próximo a assumir o posto conforme regras de antiguidade entre os membros do Supremo Tribunal Federal. O TSE é composto por 7 ministros, sendo 3 do STF, 2 do Supremo Tribunal de Justiça e 2 membros da advocacia, além dos seus substitutos. PF realiza operação contra grupo suspeito de assalto a agências dos Correios no Maranhão. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação batizada de Road Trip, que visa desarticular um grupo investigado por roubo contra a agência dos Correios. Os policiais federais estiveram em São Luís e São José de Ribamar para cumprir os mandados de busca e apreensão. E uma pessoa foi presa após o mandado expedido pela Justiça. Segundo a PF, os investigados teriam assaltado 2 agências dos Correios, sendo uma em Matões e outra em Codó, onde 3 assaltantes adentraram as agências com armas de fogo, abordando o vigilante, clientes e funcionários do local. Depois, os assaltantes colocaram os clientes no setor de encomendas e roubaram todo o dinheiro da agência. 3 envolvidos foram identificados e se constatou que eles viajavam de São Luís para outros municípios do Maranhão também para roubar agências dos Correios. Todos os investigados poderão responder pelos crimes de roubo, associação criminosa, com penas que podem chegar a até 21 anos de prisão. TCE entrega ao TRE lista com 1.207 possíveis inelegíveis do Maranhão. O presidente do Tribunal de Contas do Maranhão, conselheiro Washington Oliveira, já entregou formalmente ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, a desembargadora Ângela Salazar, a lista de gestores com contas rejeitadas por irregularidades insanáveis nos últimos 8 anos. Tecnicamente, esses gestores podem ser declarados inelegíveis, caso pretendam concorrer nas eleições deste ano. O julgamento caso a caso, contudo, deve ser feito pela Justiça Eleitoral.
Na semana passada, o Tribunal de Contas da União já havia entregue a lista do tipo ao Tribunal Superior Eleitoral. Dela constam os nomes de 617 gestores ou ex-gestores maranhenses. Um deles é o candidato a governador do Maranhão, Joas Moraes. Acompanhado do secretário-geral do TCE, Bruno Almeida, o presidente da Corte de Contas maranhense entregou à autoridade máxima das eleições no estado a documentação referente à matéria, acompanhada da lista em mídia eletrônica. O ato da entrega foi acompanhado pelo secretário-geral do TCE, Bruno Almeida, pelo diretor-geral do TRE, Herbert Leite, e ainda pela juíza auxiliar da presidência, Rosângela Prazeres. Apesar da lista entregue à Justiça Eleitoral ser chamada popularmente de lista de inelegíveis, não cabe aos tribunais de contas decretar a inegibilidade de um candidato. Isso é feito apenas pela Justiça Eleitoral com base nos critérios da lei da ficha limpa. O nosso giro de notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de amanhã.